Boa tarde, está no ar Donos da Bola desta quinta-feira com muitos destaques, começando pelo Internacional, que já está em Recife, enfrenta o Sport amanhã na abertura da rodada do Brasileirão. O Inter vencendo assume a liderança, depois ele vai pensar nos resultados dos adversários e são muitos, inclusive o Grêmio, que tem um jogo, digamos de certa forma, mais tranquilo contra um adversário que não é tão forte assim como o próprio Sport Recife, que está muito mal na tabela. O Grêmio enfrenta o Bahia no sábado, 9 horas da noite, na Arena, podendo fazer uma sequência de vitórias. Nossa bancada hoje aqui, começando pelo Sérgio Boas. Boa tarde, Sérgio. O que esperar da dupla Grenal nessa rodada? Boa tarde. 2 jogos fáceis. O Internacional empatando, na verdade, já assume a liderança, né? Porque ele fica um ponto à frente do Palmeiras, que depois tem o clássico com São Paulo, e o Grêmio aqui com o Bahia. E o Grêmio desmanchou a tese de que quem perde Grenal desarruma a casa, porque depois que ele perdeu o Grenal, ele só está enfileirando vitórias. São 5 vitórias, né? Claro que ganhar é melhor, mas perdeu e não se abateu. Se o Inter, por exemplo, fica atrás do Grêmio, depois não tem Grenal para passar. É o que acontece do Inter em relação ao Palmeiras. Ele só tem o São Paulo pela frente. Boa tarde, Marcão. Tudo bem? Tudo bem, cara. Boa tarde. Notícia dada agora pela manhã, às 11 da manhã, pelo Simon Bianchini na Rádio Bandeirantes. A CBF não vai liberar o Everton para o jogo contra o Palmeiras. Ele vai continuar convocado na seleção brasileira. O Grêmio já tem essa informação, ainda não divulgou, mas a informação foi dada hoje pela manhã. Então, 2 pesos, 2 medidas na convocação da seleção. Não é nenhuma surpresa da CBF, mas o Everton não vai estar presente no jogo contra o Palmeiras. Legal, Marcão. Olha só, e você participa, tem a interatividade pelo WhatsApp, quem está no controle do nosso Donos da Bola lá, com as mensagens e com toda a galera, a equipe que faz o programa. Cris Bart, boa tarde, Cris. Boa tarde, Caco. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nos Donos da Bola. Ao Boas também, ao Marcão também. E ó, eu já tô aqui com o nosso WhatsApp na mão e tem torcedor gremista já mostrando toda a sua confiança no time. Vamos ver, Pedro. Boa tarde, pessoal dos Donos da Bola. Tudo bem? Aqui é Fabrício falando de Capão da Canoa. Muito orgulhoso, satisfeito com o meu time, esperançoso e esperando essa semifinal para passar para a final e ganhar esse título. Falou? Um abraço. Não é para menos, né? Mas a gente também quer ver a manifestação do torcedor colorado, mais torcedores gremistas. Envie o seu vídeo pra gente, 51992 20... Não, esqueci agora. Rebeca, me salva. 922 24 Tá na 9, tela, 20. Cris. Tá na tela o nosso WhatsApp aí. Deu um branco. Então, tem tanta mensagem que deu branco. Deu crepe no celular aí da Band. Tá bom. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tem mais Grêmio aqui. Vamos começar falando do Grêmio logo depois do intervalo, mas tem o Inter também. No campeonato tem os cavalos paraguaios e os cavalos árabes. Os cavalos árabes na reta final chegam. Vamos ganhar? Não sei. Mas o Grêmio está na briga. Que figura é esse Renato? Comparou a disputa do Campeonato Brasileiro com uma corrida de cavalos. Isso mesmo, e o comandante do Grêmio, sem citar nomes, tirou alguns times da disputa do Brasileirão. Vamos tornar a curva de chegada e entra pela reta final do Grande Prêmio Brasil. É que nem uma corrida de cavalo. Quem é bom vai chegar. Alguns vão tropeçar, alguns vão ficar no caminho. A comparação é válida. O Campeonato Brasileiro é um grande prêmio, dividido em 38 provas. E o Grêmio cresceu nas últimas etapas. O time de Renato está mais próximo dos líderes. A diferença, que já foi de 8 pontos, agora caiu para 3. Fazendo a relação com uma corrida de cavalos, existem os favoritos e os azarões. No campeonato tem os cavalos paraguaios e os cavalos árabes. Os cavalos árabes na reta final chegam. Se os melhores chegam na reta final, quem seriam então os cavalos paraguaios? Não sei. O Grêmio é cavalo árabe. Aproveitando a deixa do Renato, esporte também é cultura, então vamos lá. O cavalo árabe é um puro sangue. No caso do Grêmio, sangue azul, uma das raças mais antigas do mundo.
são usados em esportes olímpicos, com desempenho superior ao das outras raças. Voltando ao futebol, ao Grande Prêmio Brasil, o comentarista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Duarte, é especialista em futebol e também em turf. E ele pode dizer se este páreo chamado Campeonato Brasileiro já está corrido. Olha, pessoal, não existe páreo corrido. Nos cavalos são 2.400 metros. Uma volta e mais um tanto de espaço que os cavalos têm que correr. E normalmente, quem sai na frente tem que ter muita velocidade, mas tem que ser guapo também, porque senão os outros vão vir de trás e te pegam logo ali na frente. Neste sábado, o Grêmio recebe o Bahia na Arena. Vem de 3 vitórias seguidas na competição. Dependendo do que acontecer na rodada, pode ficar a 1 ponto do líder. O cavalo árabe, só para explicar, ele é um cavalo de resistência, não tem velocidade, tem resistência. Pode correr de uma mesma forma durante um longo tempo. Só que existe um outro chamado puro sangue inglês, o famoso PSI, que é ligeiro, sai junto, ligeiro e é guapo. Se mantém. Esse é o cuidado, Renato. Voador Magui avança por fora do jeito que vem, vai dominando. Ele vai livrando cabeça, tá ficando em segundo. Voador Magui, eles teve um fenômeno. Voador Magui, meio corpo, cruzam a faixa final. O Grêmio é forte, o Grêmio vai chegar, pode ter certeza disso. Será que o Grêmio de Renato seguirá os passos do cavalo Voador Magui, vencedor do GP Brasil de Turf, e vai conquistar o GP Brasil de futebol? Vamos ganhar? Não sei, mas o Grêmio está na briga. Muito legal a reportagem, a matéria do Paulo Pires. E a gente vai falar daqui a pouco mais dessa corrida de cavalos aí. Eu sempre digo, sou mais não é para corrida, eu sei, de certa forma, do pouco que eu entendo, mas eu sou mais da raça crioula, os gaúchos nessa disputa. Mas vamos falar um pouco mais do Grêmio, começar pelo Marcão aqui, Marco Antônio Pereira. A gente falando de corrida, já narraste prova de turf? Não. Uma vez eu fui poucas vezes eu fui ao hipódromo do Cristal, uma delas para representar uma empresa que eu trabalhei, mas achei bacana, achei muito legal. Mas o convívio com o Claudião e o César Cidade Dias aqui, eles tratam desse assunto o tempo todo. Eu te perguntei porque o ritmo da corrida de cavalo, ela é muito parecida com o Brasileirão. Às vezes numa curva, numa reta, muda tudo. O Brasileirão está cada rodada mudando. Me parece que o Grêmio tem muita chance. Acaba deixando, né? É como a Fórmula 1 também, uma batida deixa para trás. Agora o Grêmio tinha um objetivo, e a gente lembra disso muito bem, tinha uma sequência de 4 jogos para fazer 12 pontos. Ele já fez 3 jogos e ganhou os 9, e agora tem contra o Bahia a possibilidade de fazer 12 pontos e continuar nessa briga. Vamos para a reta final do campeonato, o Grêmio está bem vivo. Se ganhar do Bahia, fica muito vivo no campeonato. E tem tudo para se dar bem, né, Boas? Porque o Grêmio venceu na Libertadores, a Libertadores agora é só lá para frente, o Grêmio pode ir com força total no jogo em casa e contra o Bahia. O Bahia ontem, inclusive, ganhou do Botafogo nos pênaltis, né? O Anderson Moreira provavelmente virá numa retranca danada aqui em Porto Alegre, porque o Bahia ainda busca aquela posição ali de ficar um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. Mas é jogo para ganhar, fazer os 3 pontos e entrar ainda nessa disputa de título brasileiro. Renato colocando o que tem de melhor em campo, o Grêmio naturalmente irá passar o rodo no time do Bahia. Seria bem tranquilo. Vamos saber mais do torcedor do Grêmio que está pensando nesse jogo, depois da Libertadores. Cris Bart, no nosso controle, a mensagem do torcedor de casa, de todo o estado do Rio Grande do Sul participando. Olha, Caco, continuando falando em Grêmio, só que mudando de campeonato. Libertadores da América, parece que esse é o grande questionamento da torcida gremista, né? E tem torcedor com dúvidas de como enfrentar a defesa do River Plate, olha só. Coloca o Jael, e meus amigos no lugar. Bola, tudo bom, Cris Bart? Então, me dizem, para esse jogo do River Plate vai ser um jogo, é uma equipe muito centrada, uma equipe que tem uma defesa muito forte. Vocês acham que colocou de falso 9 ou coloca o Jael no lugar, que é uma equipe muito centrada, esse jogo que tem uma defesa muito forte? Vocês acham que colocou de falso 9 ou coloca o Jael? E aí, Caco, como enfrentar a defesa do River Plate? Jael, Luan,
com vocês aí. Deu um áudio cruzado um pouco na gravação, mas deu para entender se o Jael deveria ter, Boaz e Marcão, uma oportunidade de largada, né? Porque ele entrou no jogo, foi bem, acabou cavando o pênalti numa jogada e... Não, para mim não, cara. Para mim o time tem que jogar com o Luan dessa forma, porque a zaga do River Plate ela é lenta e o Jael tem que ser uma alternativa, ao meu ver, para o decorrer do jogo. Eu acho que o Renato, nessa reta final, encontrou a formação ideal, até de uma forma assim, tirou proveito das lesões do Jael e do André para encontrar a melhor formação do Grêmio. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Jael é banco no time do Grêmio. O Grêmio sem centroavante tem muito mais alternativa de velocidade com o Alisson pela direita. O antigo 4-3-3, né? Mas não é mais o ponteiro direito ou o esquerdo, o Everton móvel, pela esquerda. E o Luan não é um centroavante, é um cara que se movimenta muito bem, né? Eu me lembro, uma seleção brasileira tinha 3 caras sensacionais e um deles era o Renato. Renato Casagrande e Éder, teve um ano na seleção brasileira, era espetacular esse ataque da seleção brasileira. Esse era o ataque de 85 da seleção brasileira, antes da Copa do México, que realmente fez chover nas eliminatórias. Eram só caras que... 3 craques, né? 3 craques que chegavam bem e que iam para cima, e o Casagrande metendo gol em grande forma. E o Grêmio tem muita mobilidade na frente, sem a participação do Jael. Se precisar depois, no momento mais crítico do jogo, colocar um cara fixo lá, vai, bota o Jael. Mas eu acho que tem que continuar com essa mesma formação, que tem dado certo e tem vencido os jogos. Vamos circular a informação também, vamos à nossa central Bandeirantes do Esporte. Gabriel Correia está lá. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem, Caco? Boa tarde para você, pessoal do Donos da Bola. Perdeu a hora que tu entrou mais tarde, hoje o relógio aquele funcionou? Hoje ele estava meio fora de... Ele não estava bem o ponteiro, apesar de ser digital, ele não estava tão bem, viu? Não, tô brincando, aqui no espelho que a gente faz o roteiro, o Gabriel hoje estava um pouquinho mais tarde. Mas o seguinte, Caco, ontem a CBF liberou o calendário do futebol brasileiro para 2019. E aí a gente já começa a apresentar as novas datas. O Campeonato Brasileiro, vamos começar pelo Gauchão, que é mais importante, o início da temporada, de 20 de janeiro até 21 de abril. Depois a Copa Libertadores. A fase pré-Libertadores começa no dia 6 e vai até 27 de fevereiro. A fase de grupos vai até 6 de março e a final, lembrando, o jogo único dia 23 de novembro. Esse, o Campeonato Gaúcho e também a Copa Libertadores da América. Depois, num outro momento, a gente pode acompanhar já também agora, Copa do Brasil, inicia no dia 6 de fevereiro e termina mais cedo, 11 de setembro. Lembrando, agora as datas de quartas de final, semi e oitavas, todas serão decididas em um espaço de uma semana, não espaços maiores entre os dois jogos. E o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de abril e termina no dia 8 de dezembro. Vale destacar também outra mudança muito importante quanto aos horários. Agora, no máximo, os jogos de meio de semana até 9h30 da noite, começando 9h30 da noite, não mais às 9h45, então antecipa 15 minutinhos a CBF nas partidas de meio de semana, Caco. Legal, e o que chama atenção nesse calendário, que é importante a gente falar agora, é a questão da utilização do Guerreiro, Paulo Guerreiro, pelo Internacional. Porque se o Inter está numa pré-Libertadores, ela começaria mais cedo. Se ele classificar, né? Se ele classificar, é mais tarde ainda. Mas mesmo assim, ele só estará em maio, praticamente mais a partir do início do Brasileirão. Gauchão, ele está fora. Está fora. Começa em janeiro, termina em abril. O Guerreiro não jogará o Campeonato Gaúcho, já sabe disso. Mas esse calendário ele tem o mesmo problema desse ano. Nas datas FIFA, continuam os jogos no Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, etc. e tal. Quer dizer, continua o futebol brasileiro esculhambando com a seleção e com os clubes. É o caso do Grêmio agora, que não vai ter o Everton contra o Palmeiras. E aí, Boas, esse calendário, alguma observação? A observação é que o calendário é feito pela televisão. A televisão paga os clubes, ela faz o calendário que ela quiser. E não é a CBF que faz. Quem faz é a televisão, que banca os clubes. Os clubes não têm outra alternativa, porque eles precisam dessa receita da televisão. Não tem, o horário não tem cedo, saída. Um pouquinho mais cedo legal, da noite é positivo. Positivo. E data FIFA, esse calendário nunca será ajustado, porque a televisão que tem os direitos, ela não tem interesse nisso. Ela quer colocar jogos do Campeonato Brasileiro para preencher a grade que é enorme e também tem os jogos da seleção. Então, data FIFA, podem esquecer. Bom, a gente volta depois do intervalo com mais destaques, falando mais ainda do Internacional, que tem esse jogo contra o Sport Recife. E hoje tem a prancheta do Bagé.
todos os jogos a gente está pensando nisso, pontuar para continuar ali em cima. Mas a gente tem o próximo jogo contra o Sport, é o mais importante, sempre o próximo jogo é o mais importante e pontuar para continuar ali em cima. A gente vai lá para jogar mais um jogo para conseguir sair com a vitória. Na marca do pênalti, quem está na marca do pênalti é Sérgio Boaz. Boaz, a pergunta vem do Claudinei Gutenberg, de Cachoeirinha. Quem fará mais falta em Recife, Rodrigo Moledo ou Vitor Cuesta? Boa pergunta. Boa pergunta. O abraço para o Claudinei de Gutenberg, de Cachoeirinha. Na minha opinião, faz mais falta o Vitor Cuesta, que está jogando, né? O Moledo está lesionado, então faz mais falta aquele que está em atividade, Vitor Cuesta. Legal. E agora é a hora da análise tática, o momento da prancheta do Alex Bagé. Chegando com a prancheta do Bagé, eu quero falar sobre o meio-campo do Internacional. O Inter que vai jogar no final de semana contra o Sport lá na Ilha do Retiro e que não terá Edenilson. E nós vamos mostrar as possibilidades de substituição, indo agora então para a prancheta. Se nós pegarmos a movimentação do Edenilson, é um volante pelo lado direito, que ele atua naquela faixa de campo que a gente chama de corredor no futebol. Ele não fica nem tanto à extrema direita e nem tanto como se fosse um meia. Nesta vaga do Edenilson, algumas dúvidas para o técnico Odair Hellmann. Algumas delas, por exemplo, pode jogar com o D'Alessandro, mas o D'Alessandro é um jogador que não é segundo volante. O D'Alessandro é um extremo aberto pela direita. Poderá jogar com o Camilo, que é um meia pela esquerda, modificaria muito. Pode jogar, quem sabe, com o Zeca, utilizando esse corredor, ora sendo um lateral, ora sendo um volante. Mas eu estou apostando e, quem sabe, o Odair utilize o Charles, porque o Charles, nas categorias de base, ele atuava como um segundo volante, sendo homem de contenção, mas também saindo para fazer a jogada do corredor. Portanto, as minhas apostas na prancheta para o substituto ideal do Edenilson. Vamos falar do Internacional, Caco, que se prepara hoje na sua última atividade, às 4 horas, para enfrentar o Sport no Recife. O Inter que terá 3 desfalques, zagueiro Vitor Cuesta e o volante Edenilson suspensos e Leandro Damião lesionado. Mas o zagueiro Klaus, ele falou sobre isso, sobre o grupo do Inter, porque não é o momento de falar sobre os desfalques, mas sim priorizar e elogiar o grupo do Inter. É diferente, né? Mas a gente tem que estar sempre pronto. E eu acho que isso, o grupo vem mostrando sua força. Todo mundo que tem entrado vem fazendo boas partidas, né? E a gente pode ver isso nos últimos jogos. Tem mudado bastante o time e não tem deixado cair muito, né? Então isso é bastante importante. Isso mostra a força do grupo e a força do trabalho que a gente vem fazendo nos treinamentos durante a semana, né? Acho que está sendo bem enfatizado isso aí, que a força do grupo é muito importante e cada peça é importante nessa sequência do campeonato aí. Me parece que essa é a maior preocupação do Internacional, na minha opinião, a zaga, não tanto em relação aos jogadores, viu, Boaz e Marcão, mas pelo desentrosamento da dupla. Zaga, ataque às vezes pode não estar entrosado, mas não compromete. Errar gol pode não comprometer tanto o resultado. Agora na zaga uma falha, uma outra coisa, o Emerson Santos já teve esse problema aí com o próprio goleiro do Internacional, o Lomba, saindo gol contra. Aquilo é desentrosamento, não é falta de qualidade do jogador. O time do Sport, ele faz uma campanha muito fraca no Campeonato Brasileiro, mas o adversário em casa é que está desesperado, né? Vai tentar agredir o Internacional. E o Inter tem que saber jogar. Essa questão da defesa é um problema, o meio de campo também. E o Inter tem um desfalque em cada setor para esse jogo. O Cuesta na zaga, o Edenilson no meio e o Damião na frente. Agora, eu concordo contigo, acho que a maior preocupação é exatamente o sistema defensivo. Se eles se comportarem bem lá, o Inter sai com a vitória lá do Recife, tenho certeza. Isso não tira, o Boaz falava muito disso, não tira a obrigação do Internacional de ganhar lá pela campanha. O que eu vejo é mais o fator local que pode tirar 2 pontos do Inter num empate, daqui a pouco o Inter se atrapalhar, mas o Inter tem obrigação. O Inter, a primeira providência que eu faço quando chegar no Recife, eu vou atrás de um dirigente do esporte para desfazer o acordo de cavalheiros e deixar escalar o Léo Ortiz, o Hernando e o Andrigo. Coloca eles em campo, é melhor para o Inter.
Olha aqui, eu vou te dar a escalação. Vink, pode botar tudo. Vou te dar a escalação fiz uma colinha aqui no papel, bem assim mesmo. Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Max ou Adrielson, que é um garoto de 20 anos, foi treinar lá. E o Jander, que nem treinou hoje, estava machucado no treino. Sander, que era do Cruzeiro. Sander, desculpa. O Sander, aquele. Márcio Silva, o Jair, aquele ex-internacional também. O Gabriel Marlone, o Matheus Gonçalves e o Michel Bastos jogando como atacante. O Marlone e o Michel Bastos. Falso centroavante, assim, como centralizado. Não tem como perder para esse time aí. Gabriel Correia, vamos contigo de novo aí, Gabriel. A Cris Bate tem mais mensagens do nosso controle, então, Cris, vamos lá. Sou eu, que olha só, torcedor colorado tá confiante demais no Tetra. Olha, esse torcedor que mandou o WhatsApp pra gente. Cheirinho de sucesso, Inter campeão esse ano. Valeu, dono da bola, é nóis. Ó, o torcedor tá sentindo o perfume do sucesso. Será, Caco da Mota? A campanha do Internacional é muito boa, né, Cris? O Inter tá indo muito bem, tem um adversário, tranquilidade até, de certa forma, para buscar numa sequência. Esse confronto com o São Paulo é muito importante também. Capitão Mota, muito boa essa do Cris Bate. Capitão Mota. Não, mas o Internacional tem tudo aí para chegar. Tem uma sequência. Vai ter na semana que vem. Imagina se o Inter ganha do Sport e o São Paulo passa pelo Palmeiras. Que duelo nós vamos ter no outro final de semana entre Internacional e São Paulo. Será o jogo do ano para o Inter contra o São Paulo no Beira-Rio. Agora, falando um pouco do Inter e do Grêmio, o Grêmio é o último a jogar, mais tarde no sábado, e vai saber todos os resultados dos principais jogos. O do Inter contra o Sport, do São Paulo e Palmeiras. Já vai entrar em campo sabendo, claro, ele vai jogar pela vitória igual, mas ele pode já saber até uma situação de poder buscar uma liderança, uma segunda colocação, né, Boas? Esse jogo aí não dá para negociar nada, tem que ganhar do Bahia. O Grêmio no primeiro turno ganhou do Bahia lá, e agora que está nessa reta de chegada aí, nessa corrida de cavalos, na figura feita pelo Renato, então não pode de forma alguma pensar em tropeço dentro de casa contra o Bahia, até porque depois vai ter que encarar o Palmeiras. Sim. E aí, diante do que fez a CBF, que já escolheu os times que ela quer que cheguem, né? A CBF deixa bem claro isso. Vai legal, jogo o trilho já está tocando, a gente volta amanhã em meio tempo de jogo. Nós teremos 45 minutos de Donos da Bola. Um abraço para você, até amanhã. Tchau!